Declaro aberta a nossa reunião da Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa desse dia 6 de julho de 2021. Presentes eu, vereador Nicola, vereador Kaminski, relator, vereador Salésio, vereadora Giovana Mondardo, e online os vereadores Paulo Ferrarese e Zairo Casagrande. Quero agradecer muito especialmente a presença dos nossos convidados de hoje, essa reunião que é muito importante para a nossa comissão. Agradecer ao padre Antônio Vander, ao padre Antônio Júnior, ao padre Wilson Bus, presentes aqui no plenário, ao Manuel Pinto Monteiro, representando a SIC, o Leandro Alfrázio, presidente da Forcri, o Thiago Marangoni, presidente da CDL, o José Sérgio Búrigo, representando o Cindy Lojas, e o Jonathan Elias, presidente do Sindicato dos Mineiros de Criciúma também. Apenas fazendo um breve histórico do que nós vamos conversar no dia de hoje, dialogar, trocar ideias, relembrar um pouco da história também. Acho que essa reunião ela é muito importante para isso. A nossa Comissão Temporária de Revisão Legislativa ela se propôs a fazer revisões em leis de Criciúma. E nesse período, no primeiro período dessa comissão, nós fizemos reuniões com a sociedade civil organizada. Nós ouvimos a CDL, ouvimos a SIC, ouvimos diversas entidades. E algumas dessas entidades trouxeram a demanda para nós do 4 de dezembro, sobre o feriado de 4 de dezembro. Justificativas iniciais, justificativas de que o feriado ele lembra os mineiros, mas no momento Criciúma não possui mais minas, e enfim, foram várias justificativas trazidas até nós. Nós fomos, então, boa tarde, vereador Miguel, vereador Pastor Jair também, que está presente no plenário, fiquem à vontade. Nós buscamos a diocese, fomos conversar, eu, vereador Salésio, vereador Kaminski, com o padre Antônio Júnior, padre Antônio Vander e também com o nosso bispo Dom Jacinto. E o padre Jonas também estava presente. E conversa vai, conversa vem. Achamos por bem uma reunião como nós estamos realizando hoje. Uma reunião para debater, para dialogar, para lembrar um pouco da história também. E para quando nós encontrarmos uma solução, seja ela manutenção, seja ela mudança, ela seja uma solução que foi fruto de diálogo, foi fruto de conversa, foi fruto de entendimento conjunto de todos os envolvidos. É isso que nós queremos fazer. Vou passar a palavra primeiro ao nosso relator, vereador Júlio Kaminski, para continuar essa introdução e, posteriormente, dar encaminhamento também das palavras, né? Acredito que nós devemos, talvez, passar a palavra primeiro para o setor do comércio, indústria, que trouxe essa demanda também, depois passar a palavra para os padres para fazerem as suas contribuições. Vereador Kaminski. Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde a todos os presentes. É um prazer muito grande recebê-los aqui, todos os vereadores, vereadora. Eu acho que o senhor já trouxe exatamente o propósito dessa nossa conversa. Nós temos uma situação que recorrentemente se discute, se fala, e muitas vezes há uma grande confusão entre, vamos falar do feriado, vamos falar do Distrito de Santa Bárbara, da religioso ou dos mineiros. Eu acho que há uma confusão, né, não é nem de interpretação nada, mas é uma busca de mudança dessa situação e, ao mesmo tempo, temos um marco na nossa história que é representada pelo dia 4 de dezembro. Então, a gente fala em confusão, mas não é, porque está muito bem definido, muito bem claro essa questão. Porém, de um lado, há quem se preocupe em manter a história, permanecer a história, e do outro lado, outros que desejam transformar esse dia num movimento normal, um dia facultativo, um não feriado, enfim. Eu acho que eu estou aqui há 49 meses de trabalho, e volta e meia se fala disso, né? Volta e meia, o Salésio talvez tem mais mandatos anteriores ainda, ele também ouviu muitas vezes falar sobre isso, os servidores, os funcionários da casa, todo mundo, na rua se fala. Eu acho que não adianta também, no momento em que nós estamos numa comissão como essa,
para estar discutindo as leis existentes, as obsoletas, as leis que não se aplicam, as leis excessivas, né, aquelas que precisam ainda existir para uma regulação do Estado. Enfim, tem tantas coisas dentro desse propósito, que é essa comissão, que essa demanda acabou chegando de volta, né? Tantas outras que a gente já está conversando. Agora, de que adiantaria estar fazendo tudo isso se nós não exauríssemos essa possibilidade? De uma vez por todas. Né, presidente? De uma vez por todas, porque daqui a pouco, ano que vem, de novo. Ora, não, peraí, já se discutiu, já se resolveu, a situação vai funcionar dessa forma daqui para frente e encerrar essa conversa. Eu acho que muitas coisas têm que ser ponderadas. Tem que ser ponderada a importância que é o dia de Santa Bárbara, porque não é um dia só de Criciúma. É importante discutirmos a questão do Dia do Mineiro. Eu falo isso porque meu pai foi mineiro, meu pai foi madeireiro. Eu desci a Mina 11 para levar comida para o meu pai. Isso tem um significado para todos nós. E também, por outro lado, o funcionamento normal do comércio. Do normal, como um dia comum. Então, veja que são várias situações e ninguém poderia estar se tratando dessa matéria senão as pessoas representadas aqui hoje por vocês. A igreja, as instituições, todos. Então, eu acho que isso é um momento importante para nós. Eu vejo isso muito importante, esse encontro. Essa troca de informação e essa troca não é convencimento, mas sim de importância dessa matéria, que nos parece tão irrelevante, né? Um debate como esse parece tão irrelevante, mas não é. Eu acho que definitivamente nós precisamos sim pôr uma pedra em cima e caminhar para frente, senhor presidente. E mais do que nunca nós precisamos sim esse debate que acho que é fundamental. Sim, relator, até porque no momento que nós destacamos isso na comissão de revisão, isso mexeu com a imprensa, a gente ouviu isso em imprensa, a imprensa também já levantou, alguns jornalistas inclusive já levantaram as suas opiniões sobre o tema também, e o debate nesse momento é muito importante. Passo a palavra então, primeiramente, para quem trouxe a demanda até nós, né? Essa demanda veio na primeira reunião da Comissão de Revisão Legislativa, foi uma reunião que nós fizemos com CDL, Sindilojas, Forcri, Shopping Centers também participaram dessa reunião. Então, primeiro para nós explicarmos os motivos que levam a gente a debater a possibilidade de transformação em ponto facultativo, ou mudança para o primeiro domingo, ou alteração da data, quero passar a palavra para o presidente da CDL, ou para o presidente da Forcri, ou para o representante do Sindilojas, da SIC, enfim, quem se colocar à disposição, mas tem um microfone aqui na frente, Thiago. Thiago, presidente da CDL, vai destacar os pontos também. Microfone. Acho que agora deu. Agora sim. Senhores, boa tarde. Só aumentar o retorno. Thiago Barangoni, da CDL de Criciúma. Primeiramente, quero dizer que sou um devoto de Santa Bárbara. Minha empresa é da Santa Bárbara. Já me pendurei em poste para colocar bandeirinha para Santa Bárbara. E a empresa sempre ajuda muito. É um assunto realmente muito importante. Porque eu tenho aqui mais 1.000 associados que realmente levantam esse aspecto sobre o dia 4 de dezembro, pela data ser realmente uma data que é o final do ano. A gente vê também industriais que também devem passar por um problema muito pior que os nossos associados, porque rompe a cadeia produtiva, tem que parar todo o processo. E para o comércio também, ele é um feriado que ele realmente travanca um pouco, sabe, a resposta ao consumidor e todo esse aspecto. E até a gente teria que realmente pensar em uma solução, como tu falaste, quais soluções que a gente poderia chegar, mas isso com um diálogo, com total tranquilidade, com total calma. E isso é uma demanda que vem dos nossos associados, né? Então, acho que é um muito bom o trato de vocês terem trazido a gente aqui para conversar, para realmente a gente chegar em alguma conclusão, e pode ser que a gente amadureça
esse assunto, né? E pode ser que a gente até tome uma decisão, não sei, mas é muito importante e obrigado pela iniciativa de vocês estarem trazendo isso para a gente. O Zé Sérgio, representando o Cindy Lojas. Passar o microfone lá, o Piriguete, se puder passar ali. Posso chamar de Piriguete, né? Então tá. Não, é porque é um apelido, já que todo mundo conhece como Piriguete, tu não tem como... Jonathan, nem ele se reconhece como Jonathan, quase. José Sérgio. Antes de tudo, boa tarde a todos os nominados, todos aqui presentes. Agradeço a oportunidade em nome do Cindy Lojas, em nome do meu presidente, Renato Campos Carvalho, me designou para essa audiência. Eu vou tratar de história, tá? Eu acho que nós temos que entender história. Essa cidade se chama São José de Criciúma, depois virou Criciúma. O nosso padroeiro é São José. O meu nome é José, em promessa a São José. Nós temos que entender que o feriado em Criciúma, eu já tenho 65 anos, eu sou do tempo de ir para a festa de São José, que a turma toda ia de paletó, isso eu era pequenininho, tá? Então eu conheço muito bem tudo isso. Chegou o momento da história, e aqui todo o meu agradecimento a todos os mineiros, de hoje, de ontem, de sempre, espero que seja de sempre, porque nós precisamos de energia, nós precisamos de calor, e carvão é calor, é energia. E nós não podemos acabar com essa operação na nossa região. Vocês têm que brigar por isso, tá? Vocês têm que brigar por isso, porque todo país que se preze tem modais de energia, e o carvão é uma delas. Tá? Por mais que os ecologistas dizem não, a Alemanha agora acabou de inaugurar 27 termoelétricas movidas a carvão. Então, todo o meu apreço aos mineiros. Mas, num dado momento da história, o meu tio Honório, o vereador João Sônego, que é meu sogro, olha só, acabaram junto com a Cúria, na época o padre Stanilau, o padre polaco, tá? Aquele era uma fera de padre, tá? Todo mundo sabe. Acertaram e acabaram com a festa de São José e criaram o 4 de dezembro. Momento da história, momento econômico, todo mundo entendeu que era bom para todo mundo naquele momento. Mas o mundo gira, a Terra continua girando. E hoje, no mundo comercial, o 4 de dezembro atrapalha. Não quer dizer que não tenha que se comemorar, entendeu? Mas ele atrapalha. É isso que eu queria colocar em nome do sindicato, para nós entendermos e discutirmos e entendermos como é que funciona a nossa Criciúma. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Obrigado, Zé Sérgio. Agradecer a presença da vereadora Roseli, que, mesmo não fazendo parte da comissão, se colocou à disposição para participar da nossa reunião também. Não sei se o Manuel ou o Leandro gostariam de fazer uma contribuição. Manuel, primeiro. Leandro Eufrásio, presidente da Forcri. Muito boa tarde a todos. Estou aqui representando o Fórum das Entidades, o Forcri, o qual estou presidente este ano. Gostaria de parabenizar a mesa para trazer à tona este assunto, não vou dizer polêmico, mas necessário para a nossa cidade. É um momento que a gente vive tão importante aqui da nossa cidade, e o 4 de dezembro, o feriado de Santa Bárbara, não poderia ficar de fora deste assunto. Não se trata aqui, presidente, de lado A ou lado B, mas sim de pensar e construir novas ideias para uma alternativa que é discutida há muito tempo atrás. Quando de fato foi constituído o 4 de dezembro, existia em nossa cidade, Criciúma, inúmeras atividades voltadas em Minas, em atividade aqui na nossa cidade. Mas nós vivemos hoje um novo momento. Também na condição de católico, padre,
e também um apreço e um carinho muito grande por Santa Bárbara, a qual a nossa família foi em diversas e participou de diversas festivas. O momento que nós vivemos hoje é um momento de pensar e repensar Criciúma. Nós temos que pensar que as nossas empresas, o nosso comércio vive um momento atual delicado, onde passamos e estamos passando por uma pandemia, o qual parte delas fecharam e aquelas que não fecharam estão ainda tentando respirar para sobreviver. Eu penso que não se trata de ser contra Mineiro ou ser contra Santa Bárbara, mas enfim a gente discute algo que seja de fato produtivo, que se construa algo para a gente sair desta reunião, companheiros, com uma solução para que nenhuma das partes seja prejudicada. Seja ela talvez não, manter a data, importante, que é para Criciúma e para os mineiros, mas por que não prorrogar ela para um domingo, onde o comércio não sofre com a falta da venda, onde as nossas indústrias não tenham que pagar, ter mais valores para pagar para seus funcionários, que nós estamos ainda respirando um momento de tempos de pandemia, e aonde se mantenha essa data importante. Então, mais uma vez agradecer por essa oportunidade e por essa construção no dia de hoje em prol à cidade de Criciúma e a todos que vivem nela. Obrigado, Leandro. Agradecer ao vereador Obadias, que participa de forma online. O vereador Jair também está participando agora de forma online. Manuel, representando a SIC. Aqui estou representando o presidente do Moacir, Manuel Pinto Moreira, Nicolas, vereadores, demais vereadores, presentes da reunião, convidados, etc. Todo feriado municipal é sempre uma dificuldade para a indústria e para o comércio, porque, principalmente para a indústria, que ela depende de vendas nacionais, na maioria delas. E aí você só para aquela cidade, aquelas empresas naquele dia. Então isso é sempre um complicador. Agora nós temos que ter respeito muito sério pela data da Santa Bárbara, pelo Dia do Mineiro. Não sugerimos que se acabe com a data, que se acabe com o dia. O problema é o feriado, que sugiro que possa ser um ponto facultativo, ou melhor, transferir para quando não cair num domingo, ou num sábado talvez, que seja transferido as comemorações para o sábado ou domingo próximo. Essa é a nossa posição. Eu acho que temos que achar o meio termo. Realmente parar uma cidade toda, seja por motivo que for, a não ser um caso de extrema necessidade, normalmente é complicado. As coisas precisam funcionar. Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Eu vou passar a palavra para o Jonathan Elias, presidente dos Sindicatos Mineiros, Piriguete, para dar a sua contribuição também, antes de passar para os padres também para darem suas contribuições. E aos vereadores que tiverem questionamentos também nesse período, sem problema, né, relator? Eu ainda vou passar a palavra para o relator antes, mas, Jonathan, palavra com você. Gente, boa tarde a todos. Boa tarde a quem está nos assistindo. Quero agradecer pelo convite que a nós foi feito. Está aqui na plateia também o nosso vice-presidente do sindicato. Me causa um pouco de estranheza nós estarmos discutindo esse feriado na cidade de Criciúma, quanto mais ainda partindo da própria SIC, cujo vice-presidente é dono de uma carbonífera, né? Não cabe citar o nome dele, mas isso nos causa um pouco de estranheza. Em nome da economia, nós não tivemos um isolamento social decente e, por conta disso, muitas vidas foram perdidas por até muitas pessoas se desacreditaram disso. Envolve muito além do feriado de Criciúma, 4 de dezembro. Esse feriado não foi criado em Criciúma, ele foi criado no passado, em Roma. Né? A Santa Bárbara, vou pegar um pouquinho dos padres, a gente fez alguma pesquisa curta de internet, coisa rápida, até porque a gente foi convidado, acho que ontem, né, Nicolas? Conseguimos dar uma passada. Santa Bárbara, ela nasceu em 208, né, na Turquia, e os pais dela eram pagãos. Ela foi trancafiada numa torre. Tudo envolve essa história. Foi trancafiada numa torre por anos, né, sem conviver com a sociedade. E por ela ser muito bonita e de uma família rica, ela tinha muito pretendente. Só que tudo que o pai dela levava para ela não aceitava.
todos os pretendentes que o pai dela levava, ela descartava. Ele se culpava por ter prendido ela naquele castelo, naquela torre. Depois os padres vão me corrigir se eu estiver errado. Mas ela não aceitava, então ele se culpava por isso e deixou ela conviver na sociedade daquela província. E numa dessas passeadas dela lá na sociedade, ela conheceu os cristãos que levaram o evangelho de Jesus Cristo para ela, né? E ela começou a seguir aquela região. E certa vez o pai dela teve que viajar, fazer uma viagem longa, deixou ela lá naquele castelo, que era no meio do mato, ela só vivia naquilo. E antes de viajar, ele criou um quarto de banho para ela, onde tinha 2 janelas. Só que aqueles cristãos que pregaram a Santa Trindade para ela, os pais foram viajar, eles pregaram a Santa Trindade. Quando o pai dela voltou de viagem, ao invés de ter 2 janelas, tinha 3. Daí ele questionou ela, por que 3 janelas? E então ela falou que ela estava seguindo a Santa Trindade, a religião, e ela foi perseguida. O próprio pai dela denunciou ela para o prefeito da época. Ela foi condenada a torturas e tal. Ela era torturada e depois as feridas dela se sumiam. Mesmo com as torturas, ela não negou o evangelho. Ela seguiu firme e foi condenada à morte por decapitação. E o pai dela se colocou à disposição para matar a própria filha, para cortar a cabeça da própria filha. No momento, um pouco antes da execução, ela foi arrastada em praça pública, toda a sociedade enfurecida com ela, porque a sociedade tinha aquele costume daquela região, daquela religião. Cortaram os seios dela. Então, existe todo um contexto. E no momento da decapitação dela, caiu um raio na hora e matou o pai dela. Então, por conta disso, né, ela é padroeira dos mineiros e todos aqueles trabalhadores que trabalham com fogo, né? Seja bombeiro, seja... Então, tem outras categorias que envolvem Santa Bárbara. A cidade de Criciúma se chama Criciúma, sim, mas ela deve, o início dela, a fundação dela, ela deve ao setor carbonífero. Quando eu falo setor carbonífero, eu falo das empresas e falo dos trabalhadores. Nós não devemos sacrificar a história da nossa cidade em nome da economia. Isso deve ser preservado. A memória daqueles trabalhadores que deram a vida em prol de um setor, em prol do nascimento de uma cidade, da economia. Hoje nós estamos aqui, hoje eu estou aqui por causa daqueles mineiros que lá atrás deram a vida por nós. Todos os outros segmentos que vieram para a cidade depois do setor vieram por causa do carvão, por causa dos mineiros, por causa das carboníferas. Eu acho que tudo isso caminha junto. E nós devemos... Nós, mexendo nesse feriado, jogando o feriado para uma outra data, gente, nós não estamos indo contra, criando uma... Nós vamos passar vergonha. Isso, nós vamos passar vergonha em Criciúma, vergonha no estado, vergonha no país e vergonha no mundo. No mundo inteiro, Santa Bárbara é comemorado dia 4 de dezembro. Daí em Criciúma vão mudar, o feriado de Santa Bárbara, vão comemorar no sábado, pós-feriado. Eu acho que essa história, deve ser preservada. Acho que nós devemos pensar com cuidado, com a devida vênia, a todos os demais que estão participando dessa reunião. Lembrando também, quero citar os trabalhadores do comércio. É um dos trabalhadores que tem um piso mais defasado do nosso estado. É os trabalhadores do comércio da nossa cidade. Daí era trabalhado dia de semana, passou para o sábado de manhã, agora tem um sábado mais, final do ano tem o domingo, que eles trabalham de domingo a domingo. Não recebem hora extra, é banco de hora. Então, vereadores, Nicolas, o relator Júlio Kaminski, olhem isso com carinho. Eu acho que deveriam também chamar o representante do Sindicato do Comércio para também trabalhar essa situação. Mas eu acho que esse feriado, na nossa cidade de Criciúma, não deve ser mexido. E existe, sim, minerador em Criciúma ainda. Uma das maiores reservas da nossa região de carvão mineral ainda se está em Criciúma. Existe a APA do Morro Albino, que agora, com o plano de manejo da Unesc, existe uma área ainda que pode ser minerada. Um processo administrativo entre Prefeitura de Criciúma e Prefeitura de Forquilinha, por conta do imposto, foi deferido que o imposto do CEFEM vem para a Prefeitura de Criciúma, que é a Cooper Minas, certo? Está lá, não encheu d'água. Daqui a pouco, se Deus quiser, alguém vai ser leiloada, vai ser pago os trabalhadores, mas daí nós vamos ter Vamos até o tema. Tá. Nós vamos ter novamente uma mini Criciúma, daí vamos trazer de volta o feriado,
vamos deixar passar Santa Bárbara em branco. Daí todas as demais cidades da região, como Treviso, Siderópolis, comemoram a feriado de Santa Bárbara. E nós vamos passar em branco, sendo que a cidade foi fundada com carvão, gente. Então, fica a nossa fala. Obrigado, Jonathan. Obrigado. Só confirmando para os vereadores que estão online se já retornou o áudio. Tá falhando, Nicolas. Eu acho que o microfone está sem bateria. Não, é porque a transmissão tinha caído para vocês. O Henrique já está verificando. Agora, já retornou? Vocês já estão me ouvindo bem? Sim. Então tá, não. Então agora tá tudo ok. É que o Jonathan já estava terminando mesmo. Já estava encerrando mesmo. Só destacando, Jonathan, a gente não quer acabar com o dia de Santa Bárbara, porque isso a gente não tem primeiro poder de acabar, né? O dia de Santa Bárbara segue sendo 4 de dezembro. O que está se conversando é justamente sobre o feriado especificamente, né? Então, eu acho que até vou um pouquinho mais além. Então, eu acho que estão querendo deturpar o feriado, né? Tirando ele do dia da semana, ele vai acabar caindo no esquecimento. Nós não podemos assassinar a nossa história, Nicolas. Compreendo sua posição. Vou passar a palavra, então, não sei, Padre Vander? Padre Antônio Vander, representando a nossa diocese. Quer falar da tribuna? Se quiser falar da tribuna, pode ser dessa aqui? Daquela lá, padre, então. Tal qual um vereador. Então, na verdade, eu venho como nomeado por Dom Jacinto como moderador da Cúria e trazendo alguns aspectos históricos. Nós queremos deixar bem claro que nós não queremos aqui, de maneira alguma, em hipótese alguma, travarmos lutas, travarmos disparidades ou animosidade com os setores da nossa sociedade. Porque todos nós hoje, nós trabalhamos numa cadeia de relações e não de poderes absolutos, quem manda mais, quem manda menos. Porém, nós queremos assim refletir com vocês algumas coisas e fomos buscar na nossa história. Isso aqui o Padre Júnior, que é o nosso vigário-geral da Diocese, também pároco da Catedral, o Padre Wilson, que propriamente hoje está como pároco da paróquia Santa Bárbara, aqui no bairro. Vamos buscar alguns dados históricos. Primeiro, religioso, depois, civil e, por fim, tentarmos fazer uma analogia naquilo que nós estamos tentando passar para vocês. No primeiro livro Tombo, assim chamado Tombo, que são livros que nós padres escrevemos e é de posse de padre para padre na história das paróquias. No primeiro livro Tombo da paróquia São José, na página 99, aparece a ata de bênção da pedra fundamental da segunda capela de Santa Bárbara. A mesma foi registrada em 4 de dezembro de 1952. Assinada pelo vigário da época, Padre Wilson Laus Schmidt, e pelo vigário auxiliar, Padre Stanislau Cizeski, com demais testemunhas. A ata, já citada em seu segundo parágrafo, diz: ficará a nova capela como marco perene do espírito religioso da classe operária das minas de carvão de Criciúma, que, dos minguados recursos de seu salário, tirou o necessário para levantar este monumento de fé. Palavras ditas e escritas pelo Padre Stanislau Cizeski. Olhem essa frase muito atenuante: ficará a nova capela como marco perene do espírito religioso da classe operária das minas de carvão de Criciúma, que dos minguados recursos de seu salário tirou o necessário para levantar este monumento de fé. A palavra monumento, ela nos dá várias direções para pensarmos. Consta no segundo livro Tombo da paróquia São José, na página 8, a autorização dada por Dom Joaquim Domingues de Oliveira, arcebispo de Florianópolis, para que seja abençoada a primeira capela edificada em honra a Santa Bárbara. Tal autorização tem a data de 16 de novembro de 1935.
Conforme o segundo livro tombo da Paróquia São José, na página 10, em dezembro de 1937, foi concedida a licença para a primeira procissão de Santa Bárbara. Então, desde 1937 acontece a procissão de Santa Bárbara. Se formos fazer memória, quantos anos isso já faz? Na página 51 do segundo livro tombo, consta a lista de feriados municipais religiosos. Então, tinham mais de um, aqui vai de encontro com aquilo que o senhor comentava, certamente tinha mais de um feriado municipal religioso. E em 1949 já era feriado em Criciúma de Santa Bárbara. Estamos falando de 72 anos atrás. Na página 59 do segundo livro tombo consta a bênção da pedra fundamental da nova capela de Santa Bárbara aos 4 de dezembro de 1952, sendo que a mesma foi abençoada na então Vila Operária de Criciúma. Na página 68 do segundo livro tombo consta o registro da festa de Santa Bárbara em 4 de dezembro de 1960, com a inauguração da igreja Santa Bárbara. Na página 71 do segundo livro tombo consta o registro da elevação à paróquia, o curato de Santa Bárbara, em 9 de julho de 1961. Aqui nós trouxemos à tona algumas datas que estão marcadas no sentido religioso. E lembrar que já são 72 anos que se tem feriado religioso na cidade de Criciúma. Mas aos senhores, nós também queremos lembrar algumas coisas importantes aqui na vida civil, que não podemos estancar isso também. Os nomes atrelados aqui à história do carvão. Cidade Mineira, Cidade Mineira Nova, Cidade Mineira Velha, Linha Anta, Linha Batista, Metropol, Mina Brasil, Mina do Toco, Mina do Mato, Mina União, Operária Nova, primeira linha, Próspera, quarta linha, Santa Bárbara, segunda linha, Tereza Cristina. Não podemos esquecer também do nosso hino de Criciúma. Cidade, nasceste, Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão, hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir, de carvão foi teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu foste a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho de nosso país. Criciúma és mãe dedicada, destes filhos do teu céu azul, é o amor, a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. No nosso hino está cravada a história do carvão. Em grande parte dos nossos bairros, os nomes dados aos bairros está ligado à história do carvão. Talvez vocês poderiam nos questionar, mas não está ligado a Santa Bárbara. Mas como não ligar uma coisa à outra, né? Não são coisas estanques, separadas. O povo que veio para cá foi um povo que tinha fé. O povo que começou o Criciúma é um povo que tinha fé. Então agora nós gostaríamos de olhar para o hoje. A gente não pode olhar o ser humano apenas pelo capital, apenas pela cifra. Embora todos nós precisamos dela e não sejamos hipócritas. Nós padres precisamos das cifras, vocês precisam, a cidade precisa, todos nós precisamos de cifras. Mas o ser humano não pode ser olhado somente por um viés, que é o viés do cifrão. Nós temos que olhar o ser humano integral, sendo ele corpo, alma, espírito, né? Trabalho, saúde, lazer. O ser humano tem que ser olhado como um todo. E nós não estamos pensando no humano somente pelo seu dinheiro, mas também pela sua vida, por aquilo que ele é, por aquilo que ele merece. Eu penso que mesmo que o CDL, a SIC, isso aqui, né? Nosso amigo andou essa sigla também. E mesmo nós, como padre que aqui estamos, nós não, e os senhores também, nós não temos o direito de decidir uma conquista
que foi um marco de uma história que foi regada com muito sofrimento. Eu acho que nós não temos autoridade de mexer nisso, que é história. Ah, mas não tem mais importância, Criciúma não tem mais mina de carvão. Ok. Então vamos falar com Bolsonaro e vamos abortar também 7 de setembro. Independência do Brasil. Que independência nós temos? Vamos abortar então 21 de abril. Lá em Minas Gerais, Tiradentes. O que é que nós temos a ver com Tiradentes aqui hoje? O que é que nós temos a ver com outras datas comemorativas que também não tem mais significado? Então, se formos olhar no lado prático, né, não teria necessidade. Santa Bárbara, e aí nós subentendemos dessa forma que ela não é só e por si só um feriado religioso, mas o dia 4 é a manifestação de uma história, de uma cidade, de um povo. E é olhar o todo de uma cultura, de um passado que foi plasmado por dores, por sofrimentos, por vitórias, por derrotas. Se lá atrás tivemos esse agravo, eu gostei muito da palavra que o senhor colocou lá atrás, né? Dizendo que havia o feriado de São José e foi retirado, né? Também se tirou uma parte da história naquele momento. Aí quando ele falou aquilo, me veio à mente. Hoje alguém dentro desta sala olha para o passado com pesar de um ato que fizeram lá atrás. Eu disse, que responsabilidade a nossa, de não fazer as futuras gerações um dia olharem para o passado e dizerem para nós, um dia tiraram aquilo que era uma história da cidade. Né? Abortaram aquilo que era uma história de uma cidade. Então o que nós queríamos pedir com muito carinho, não queremos bater contra, não queremos brigar nada, mas cuidemos para não ferirmos o nosso povo, mais do que ele já é ferido, somente em função da cifra. É isso que a gente pede. Esse olhar carinhoso, seja da CDL, da igreja, da SIC, dos órgãos todos, do sindicato, dos vereadores, de quem está gestando. E eu dizia na nossa reunião semana passada, lá com os senhores vereadores, vocês 3 estavam lá. Os primeiros que estavam lá, eu, Dom Jacinto, Padre Júnior e Padre Jonas. E eu lembrei aos senhores e disse, nós não temos competência de dar nenhuma resposta para vocês. Nem para ir para frente, nem para parar. Eles, mas por quê? E eu disse, nem eu e nem eles nasceram e foram plasmados em Criciúma. Todos nós aqui somos apenas transeuntes nessa cidade. Estamos passando por ela e trabalhando nela. Eu, talvez como padre, eu venho como moderador da Cúria fazer a palavra, mas eu não tenho dentro de mim os sentimentos todos que um mineiro deve carregar no seu coração, na sua história. Eu não consigo traduzir aqui nessa tribuna tudo o que talvez sentiria ou traduziria os nossos idosos que se aposentaram nas minas de carvão. Talvez eu não consiga traduzir isso tudo, o sentimento deles, a história deles, que eu creio que não poderia ser apagada e nem extinguida da história de Criciúma. A gente já abriu mão de tantas coisas, eu acho que isso tem que ser pensado com muito carinho. Então a gente deixa esses pensamentos, fomos pegar essas coisas, Padre Júnior, Padre Eloir, ou Padre Wilson, né, se quiserem contribuir com alguma coisa, mas olharmos com carinho. Não queremos afrontá-los, não queremos brigar contra, mas queremos que a história de Criciúma seja olhada com essa dimensão também religiosa, mas não só religiosa, como história de um povo que marcou e que fez e que ainda faz história. O prefeito de Forquilinha abordou-me dias atrás, juntamente com o Sr. Bispo, e disse, queremos tirar o feriado de Santa Bárbara de Forquilinha porque não tem significado nenhum para a cidade, porque não temos mais mineração aqui. Eu disse, prefeito, o senhor toma cuidado, porque mexer com a história de um povo, mexer com a fé de um povo, o senhor pode ser aplaudido ou o senhor pode ser crucificado pelo mesmo povo que o senhor acha que está defendendo. Então, isso exige algo mais amplo e maior para a gente tomar alguma linha de ação. Isso.
Obrigado, Padre Antônio Vander. Não sei se o Padre Júnior, Padre Wilson gostariam de dar alguma contribuição. Padre Wilson, pode pegar o microfone ali, Padre, por favor. Só um elemento histórico, que falou da segunda igreja. E o falecido Padre Ângelo Galato, ele falava muito. A primeira igreja de Santa Bárbara, ela foi entre Operária Nova e Santo Antônio, um lugar onde o pessoal chama peixe frito, lá em cima. Então, depois, em 52, que ela veio para cá. Quer dizer, eu não sei, mas ele falava muito dessa história, e eu acho que é muito interessante, que aqui no livro Tombo falava da segunda igreja. E a primeira foi lá na Operária Nova, lá em cima, e depois que ela veio para cá, e era naquela rua que é Santa Bárbara hoje. Muito obrigado pela contribuição. Rua onde logo no início a loja Valdinei, inclusive. Duas situações naquela conversa que nós tivemos que eu gostaria de trazer aqui. Eu aguardei para ver se o Padre Vander ia comentar. Se não comentasse, eu comentaria aqui também. A primeira é em relação ao São José, que o Padre Júnior lembrou a nós naquele dia que São José é o da Boa Morte, né? Santo da Boa Morte. E por isso era muito... os mineiros eram muito devotos. E a segunda foi uma situação que ou o Padre Júnior ou o Padre Vander que destacou, Kaminski, vocês me lembrem, que foi quase uma meia-culpa. Um sentimento do tipo, se isso está novamente vindo à tona, talvez nós, enquanto igreja, tenhamos que valorizar mais a nossa santa. Foi o Padre Vander que destacou? Padre Jonas? Padre Jonas, talvez nós tenhamos que valorizar mais, inclusive, a nossa santa. E foram duas situações que eu levei para casa, para a dona Cirlei, para minha mãe, e falei com ela, e ela trouxe a minha culpa. Ela assim, eu vou falar para os meus catequizandos sobre isso, mais sobre Santa Bárbara, inclusive. E ela dá catequese aqui na catedral e ela destacou isso, que ela iria levar mais Santa Bárbara. Realmente, nós talvez falemos pouco hoje em dia sobre Santa Bárbara, falávamos muito mais há 15, 20, 30 anos atrás. Quero passar a palavra então aos vereadores. O vereador Miguel já pediu a palavra, e a palavra para os vereadores, inclusive, é para questionamentos. Por quê? Porque na reunião de hoje nós podemos dar algum encaminhamento, ou nós estamos colhendo opiniões para que depois os 10 vereadores da comissão, na comissão, né, em reunião de comissão, possam ampliar esse debate também, levar para mais pessoas. Enfim, o relator, o vereador Kaminski, vai sugerir os encaminhamentos depois. Passar a palavra para o vereador Miguel. Tem microfone aí, vereador? Não? Então tá, vereador vai usar a tribuna. Vereador Miguel Pierini. Boa tarde, presidente. Boa tarde, a mesa. Boa tarde, os vereadores, representantes. Boa tarde, os padres. Eu vou ser bem breve. A minha opinião é uma opinião minha particular. O padre falou muito bem que aqui não tem ninguém para ter poder aí de tirar feriado, colocar feriado, mas eu acho que nós temos que também observar que há 72 anos atrás havia grandes festas e hoje não existe mais. É uma visão que eu tenho, o que eu acho, não é? Então, assim, me coloco também, eu sou católico, casal festeiro lá do Santo Agostinho, Padre Eduardo, mas eu vejo que a festa, o padroeiro, eles não tá como deveria estar, está caindo. E também eu coloquei, presidente, que, assim, várias empresas, por se tratar de um feriado municipal, e as empresas hoje atendem várias outras cidades, atendem Brasil, atendem o mundo. Então, eu vim colocar essa minha posição eu sou favorável, sim, de trocar a data, mas não é eu que mando. Como o padre diz, nós não temos esse poder, mas essa data, ela já foi uma data com muito mais poder. Hoje, praticamente, festa Santa Bárbara, dia 4, feriado, 20 minutos, todo mundo no rincão.
Então, eu acho que tem que ser repensado. Muito obrigado. Hoje a gente percebe muito isso também, né? O feriado de Santa Bárbara, muitas pessoas aproveitam a data para ir para o Rincão limpar suas casas para iniciar o verão, né? Porque não tem muito atrativo também para permanecer na cidade. Conversávamos sobre isso, vereador Kaminski, sobre a situação. Vereadora Giovana, vereador Salles, não sei se algum vereador online gostaria de usar a palavra. Vereadora Giovana Mondardo. E eu só gostaria de destacar, vereadora, a vereadora Giovana Mondardo trouxe a situação das igrejas, das religiões de matriz africana, que também tem essa data como uma data comemorativa. Nós buscamos, o Giovanni Zappellini, nosso assessor da mesa, buscou o representante, a vereadora Giovana até trouxe também, mas nós não obtivemos retorno nem telefônico e nem pelo WhatsApp. Mas a vereadora fez esse destaque também sobre a data e sobre as religiões de matriz africana. Vereadora Giovana. Obrigada, presidente. É importante essa reflexão, né, que também representa a Iansã nesse dia também do nosso feriado de Santa Bárbara. Acho que é importante salientar, primeiro quero cumprimentá-los aqui, representando as entidades, os padres aqui presentes, os demais vereadores e os também que nos acompanham de forma virtual. Acho que é importante dizer que a celebração por si só, a festa, né, digamos assim, a festa por si só, o churrasco na mesa, como se via antigamente, principalmente na decorrência da pandemia, isso não vai mais se repetir. Infelizmente, a gente precisa pontuar isso. Diante do momento em que a gente vive, a gente viu a própria celebração de Nossa Senhora de Caravaggio acontecer esse ano. Não sei se alguns padres aqui tiveram presentes. Eu, de forma muito particular, assim como a grande maioria de nós aqui, tem uma história também em torno de Santa Bárbara, né? Também de Nossa Senhora de Caravaggio, por parte da minha família ser de lá, mas também pela Santa Bárbara. Minha bisavó era devota, a Dona Antônia Amoroso Vito, né? Então foi capa de um jornal muito tempo atrás, antes de falecer, em decorrência dessa devoção. Então, cada um de nós tem uma experiência, uma particularidade, uma sensibilidade diante do momento. Então, eu comungo da opinião, principalmente do Piriguete, que traz aqui pra gente, e do padre também, que muito bem pontuou, dessa reflexão em torno do que é o apagamento da história. A gente não pode apagar a nossa história. E a nossa história foi forjada na luta. A nossa história foi forjada na construção, na luta pela moradia, na luta por salário digno, na luta por qualidade de vida dos trabalhadores. Então, hoje, em Criciúma, na minha concepção, a gente não pode discutir o feriado de Santa Bárbara como uma mera ilustração sobre o que fica bom ou não para o comércio. Afinal, é um dia especial para tantos devotos, e todos os dias para o comércio, todos os dias para as indústrias. Então, que tenhamos sensibilidade sobre o momento. Aqui a gente está discutindo com líderes religiosos, com líderes e representantes de comércio, da indústria, e é importante salientar a responsabilidade e a importância disso, né? Dessa representatividade. Mas também, diante do momento, garantir que a publicização disso também seja feita com o conjunto da sociedade. Afinal, nós aqui podemos discutir e decidir nossa opinião ali na frente, mas talvez não seja a opinião das pessoas ali fora. Então, essa é a minha reflexão. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Giovana. O Piriguete pediu a palavra. Talvez a pilha esteja acabando ali. Pegou outro microfone. Só uma observação, que o feriado de Santa Bárbara não é mais festejado aqui, não tem mais tanta festa, tanta comemoração, mas os mineiros no dia 4, geralmente eles vão, a grande maioria, mais de 50%, eles vão tudo para a cidade de Siderópolis. Eu participo, venho de família cristã, evangélica, mas eu participo da comemoração em honra a Santa Bárbara no município de Siderópolis, no Rio Fiorito. A gente participa ali. Eu queria deixar essa observação. E Forquilinha vai abrir uma mina nova agora, inclusive o prefeito Clésio Salvaro vai entregar carvão para a Engie, a mina onde ele é sócio. Tá. Beleza, obrigado, Piriguete. Vereador Zairo, gostaria de contribuir? Passar a palavra para o vereador Zairo. Presidente, depois o Zairo gostaria também de... Primeiro o vereador Zairo, depois o vereador Obadias, aí a gente faz uma gentileza para a vereadora Roseli também, que está presente, e depois damos sequência. Vereador Zairo. Boa tarde a todos os nossos convidados.
representantes da CDL, da SIC, da FORCRI, da Cúria Diocesana que se faz presente, Padre Vander, Padre Wilson. Eu gostaria de trazer mais algumas informações sobre a questão histórica, né? Acho que foi o Padre Wilson que citou a Rua do Peixe Frito, né? Essa rua, eu acredito que hoje seja a Rua Rio do Sul. E foi naquela rua ali que morou nada mais, nada menos que o governador de Santa Catarina, a residência de Heriberto Wilson. Por que ele morava lá no bairro Santo Antônio, né, se o centro é aqui, onde nós conhecemos hoje? Dada a importância que tinha a atividade econômica, o carvão, naquela época. A importância era tão grande, presidente Nicolas, que uma empresa chegou a ter 400 funcionários e simplesmente determinava o que acontecia no município do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, religioso e pela importância que tinha. Quer dizer, uma empresa que naquela época, de 1930 a 35, tinha uma quantidade de funcionários desse porte, em torno de 400. Então, a importância era tão grande também porque muitas vezes a carbonífera entregava o carvão para a CSN no Rio de Janeiro e não recebia, não vinha o dinheiro. E como que ficava, então, todo o movimento econômico de Criciúma? Em Criciúma, então, se criou uma moeda própria. O setor carbonífero tinha o bodegão, que eram cartões coloridos que eram trocados e aceitos pelo comércio até que viessem os pagamentos do Rio de Janeiro. Então, o comércio ia até a CBCA e fazia essa conversão. Então, acredito que esses aspectos da história têm que ser trazidos para a gente colocar na balança a história do município, a própria formação do município, a base em que ele se deu, para a gente poder, então, construir uma alternativa que seja, vamos dizer assim, importante para o momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Zairo. Passo a palavra, então, ao vereador Obadias Benones, que participa também de forma online dessa nossa comissão. Vereador Obadias, só ligar o microfone e toca a ficha. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde também aos representantes da igreja, os representantes da classe empresarial também. Parece que o pessoal do sindicato também está aí. Boa tarde a todos. Eu primeiro queria fazer uma pergunta, e se existe alguma programação, algum cronograma dentro da liderança católica da igreja para tentar reativar ou organizar talvez alguns eventos visando ou trabalhando em cima dessa data tão importante para a cidade, a fim de tentar ressuscitar essa história que, pelo que eu entendi, eu posso abrir aqui, hoje enquanto estou como vereador aqui, não estou aqui para defender a minha fé, essa não é discussão, eu sou pastor evangélico, mas já dei minha opinião em algumas reuniões nossas aqui da comissão, que essa data é imexível. Isso nós estamos, já está certo, todo mundo já concordou com isso. A data é imexível. A questão é se vai ser feriado ou se pode ser ponto facultativo. Quando eu digo assim, quando eu faço essa pergunta, se é possível saber se existe um cronograma, uma programação para a igreja reativar isso, é porque o feriado ele é tido para a população ou os devotos, ou as pessoas que seguem aquela religião, pensar e refletir, usando a sua fé, justamente na comemoração daquela data. Então, se tem eventos, se a igreja se reúne para fazer a missa, a comemoração, enfim, é justamente para levar as pessoas a refletir sobre a importância daquela data. Eu também comungo da opinião de que é uma data imexível, de que não se mexe na história, né? Achei muito boa a fala do padre Antônio Jander, é isso, presidente? Antônio Jander, né? Antônio Vander. Achei muito interessante o que ele pontuou e comungo da mesma opinião com ele, que não é uma questão só de
do feriado em si. Uma questão de fé, uma questão de história e de fé. Se você tira o feriado nesse instante, por isso a minha pergunta, você coloca no mar do esquecimento toda a história, e não só a história, mas também a fé das pessoas. Muito obrigado. Era isso, presidente. A minha pergunta é se existe um cronograma, uma programação para reativar fortalecer ainda mais os eventos nessa data. Obrigado. Obrigado, vereador Obadias Benones. Passa a palavra, então, Padre Wilson. Padre Wilson vai responder ao senhor. Não existe, assim, eu acho que uma das coisas que a vereadora até colocou, existe muito o saudosismo de fazer a festa do mesmo estilo que fazia na década de 60, 70, 80. Eu acho que isso o pessoal fala muito, o Padre Carlos fazia isso, as pessoas não tinham condições de pisar. Realmente são contextos diferentes. Hoje, nós padres conversamos muito, fazer uma festa hoje é um temor muito grande por todas as situações, das necessidades de vigilância sanitária, de segurança que se colocam hoje. Então, não é possível fazer a festa no modelo que se tinha. Tentamos assim pensar, mas não tem nada assim programado especificamente para uma revitalização. Eu acho que há necessidade, sim, como cidade, nós pensarmos. A gente tentou, em alguns momentos, já no ano passado fizemos, todas as 9 paróquias da cidade participaram, não no ano passado, porque foi tempo de pandemia. No outro ano, todas as paróquias participaram. Nesse sentido, sim, para realmente revitalizar, que ela é padroeira da cidade de Criciúma. Isso a gente tem feito, mas acho que tem que se intensificar. Obrigado, Padre Wilson. Não sei se o Padre Antônio Júnior, Padre Antônio vai negociar. Não. Então, vamos passar a palavra para... Opa, agora sim. Obrigado, Padre Wilson. Passar a palavra para a vereadora Roseli De Luca, que não faz parte dessa comissão, mas hoje faz questão de participar. Boa tarde, presidentes, vereadores, a todos que estão aqui. Hoje, eu realmente não faço parte dessa comissão, mas eu não poderia deixar de vir hoje aqui, porque eu sempre trabalhei com educação, e a educação trabalha com a história. E nós, sempre nas escolas, nós prezamos muito a história de Criciúma. E em Criciúma, né, a nossa vereadora Giovana muito bem falou também, nosso padre Wander também, o berço da nossa história é Carvão. E é isso que a gente ensina para os nossos alunos. E também, muito bem falou o presidente do sindicato, independente de religião. Ela representa os mineiros, e eu acho que sim, nós temos que mostrar que Santa Bárbara, ela representa os mineiros evangélicos, os mineiros católicos e os mineiros que não têm fé em nada, mas que pensam que tem algo além. E eu acho que é isso que nós temos que pensar. Então, nós sabemos que um feriado no mês de dezembro, no mês que está antecedendo o Natal, o comércio se sente prejudicado, mas quem sabe fazer uma vira nessa história e fazer realmente Criciúma com alguns eventos que represente e que fomente o comércio na questão também da nossa história, da nossa santa, dos mineiros que fizeram. Se nós somos hoje, se o comércio hoje é o maior comércio do sul de Santa Catarina, é porque lá atrás alguém morreu, alguém achou um carvão e alguém fez da nossa cidade o que ela é. Então, eu, como até representante de educação que sou, eu não poderia deixar de vir dizer o que nós pensamos enquanto educadores. Um povo nunca, jamais pode esquecer a sua história. E nós não podemos ser responsáveis por isto. Nós não temos essa capacidade, né, Padre, de nós decidirmos que nós vamos passar uma borracha em cima da nossa história. E também, claro, eu sou do bairro Santa Bárbara, cresci ali. Eu era do pessoal do Padre Carlos, né? Eu era do coral da Igreja Santa Bárbara que o Padre Carlos ensinava. Então, para mim, eu não poderia deixar de estar aqui hoje e dizer isso, e que tem muita gente que em Criciúma pensa como nós. Obrigado, vereadora Roseli. Presidente. Vou passar a palavra para o vereador Salésio Lima e depois o vereador Paulo Ferrarese. Obrigado. Então, boa tarde a todos, né? Cumprimentar aqui nossos padres, Wander, Padre Wilson e o Padre Júnior,
também a SIC, pelo diretor Manuel Pinto Moreira, né? Também a FORCRI pelo presidente Leandro, o CDL pelo Tiago Marangoni, o SIDSCOM pelo Zé Sérgio Búrigo e o sindicato pelo nosso amigo, então, nosso colega Piriguete, né? Então, também não poderia deixar de me manifestar, até porque eu comungo da ideia, faço parte dessa comissão, mas não me sinto em condições de decidir isso. E aí eu diria assim, para todos nós, eu venho da comunidade da Santa Luzia, onde nós tínhamos mina, cidade mineira, mina União, meus parentes, meu cunhado, meus irmãos, viveram isso, sobreviveram disso, estão aposentados da mina, e a fé deles levou a tudo isso. Quero crer que dentro do CDL, dentro da SIC, dentro da FORCRI, também tem muita gente nessas condições. Aí nós temos um feriado do dia 6. Não tem ninguém na cidade. Não tem ninguém. E é feriado também, né? Se formos pensar, o Padre Vande falou outros feriados aí. Tiradentes e outros aí. E a turma também vai para a praia. Também é feriado. Eu vejo de uma forma, e aí foi citado aqui, é claro, havia um envolvimento dos mineiros, porque era em massa, né? E eu fui buscar uns relatos aí também na década de 60, 70, era organizado pelos próprios mineiros, as atrações eram muitas, Esquadrilha da Fumaça, banda que vinha de Florianópolis, banda Cruzeiro do Sul, hoje nós não temos, né? Mas nós não podemos apagar a história. Como eu disse, eu tenho famílias, e questionado lá em casa e tal, não, pelo amor de Deus, e como é que fica? E se nós perguntarmos para a cidade de Criciúma, aí foi dito aqui através do nosso hino, nosso time querido está lá também no hino do Criciúma. Então eu não me sinto, gente, à vontade para mexer nesse feriado. E não estou falando aqui como religião que eu frequento, religião católica, estou falando como criciumense, como amigo de mineiro. Irmãos, devemos pensar muito. Não temos condições de decidir isso. Sinceramente, não me sinto capaz. Obrigado. Obrigado, vereador Salésio. Passando a palavra para o vereador Paulo Ferrarese, online. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, Nicolas Martins, o nosso relator, o vereador Júlio Kaminski, o padre Antônio Vander, o padre Wilson, o padre Antônio Júnior, representante da SIC, CDL, o CRI, do sindicato, a todos os vereadores que estão acompanhando neste momento. Da mesma forma, ouvi muito bem todos que se manifestaram, mas como católico que sou, como meu pai foi mineiro, minha mãe foi escolhedeira, e a gente sabe a devoção que eles tinham pela Santa Bárbara. Se ele estivesse vivo, não tenho dúvida disso, que eles iam se manifestar muito a favor, conforme o padre Antônio Vander, que eu tenho uma grande admiração, relator da história. Não podemos perder a história. Então, falou muito bem o vereador Salésio Lima e outros vereadores, que nós não podemos, o próprio padre Vander, nós não podemos decidir sobre uma história construída há tantos anos. Então, fica muito difícil nós tomar uma decisão de uma história que vem há tantos anos, iniciada por tantas pessoas, né, que hoje não estão mais em nosso meio. Mas esse é o desejo, tenho certeza que é o desejo da nossa população, que permaneça o Dia da Santa Bárbara, que continuamos com a história, tentando melhorar ainda mais, mas é uma dificuldade muito grande. O padre Antônio Vander citou o padre Wilson, que nós dependemos de fazer uma grande festa, a própria vigilância sanitária, um olhar da vigilância, há muita dificuldade, a nossa segurança, claro que temos a segurança, a polícia sempre tem dado um auxílio, mas corremos o risco aí de às vezes fazer uma grande festa e ter um grande transtorno. Mas não tenha dúvida disso, que precisamos analisar com carinho. Um abraço a todos. Obrigado, vereador Paulo Ferrarese.
Padre Antônio Júnior gostaria de fazer um destaque. Então, eu cumprimento senhores vereadores e vereadoras, demais convidados aqui presentes, nossos padres, nesta sessão também representando o nosso bispo Dom Jacinto. Quando nós falamos de São José e Santa Bárbara, e eu aqui hoje como pároco, não é, há quase 10 anos da paróquia São José, poderia muito bem me manifestar a favor de São José. Afinal de contas, é o santo o qual eu carrego, não é, com muita devoção. Estamos no ano de São José, declarado por nosso querido Papa Francisco. Contudo, consultando até mesmo os nossos conselhos da paróquia São José, seria um verdadeiro desrespeito nós hoje reclamarmos o feriado de São José, que foi tirado, porque era um dos feriados católicos da cidade de Criciúma, em detrimento do feriado de Santa Bárbara. Eu mesmo já me posicionei no ano de 2019, presidindo missas na paróquia Santa Bárbara, que como pároco da paróquia São José, sou a favor de que permaneça celebrando Santa Bárbara na cidade de Criciúma. Porque como já bem vimos, não é e não se trata só de um feriado religioso, trata-se de algo muito maior, de uma celebração do nosso povo aqui de Criciúma, uma celebração de uma história que é muito recente. Não é? Nós brasileiros, 50 anos parece assim uma grande história, não é? Nós precisamos ainda aprender muito a fazer história aqui em nosso país. E é uma história recente. Conversando com o ex-vereador desta casa, senhor Arquimedes Naspolini, que conhece muito da história de Criciúma, ele mesmo dizia, padre, o boom do carvão em Criciúma foi na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o país já não podia mais importar carvão. Então começaram a explorar com mais firmeza aqui na nossa região. E ele disse, desde a década de 70, quando ele era vereador nesta casa, já se discutia o feriado de Santa Bárbara em Criciúma. Isto justamente para dizer que é uma discussão longa, de muito tempo, enfim, muitas coisas já se falou a respeito deste assunto. Contudo, eu gostaria também de manifestar, como pároco da paróquia São José, que nós pudéssemos continuar com o nosso feriado de Santa Bárbara, celebrando Santa Bárbara, e aí sim nos unirmos, não é, enquanto paróquias de Criciúma, somos 9 hoje, para que todos nós, naquela data, possamos realmente convergir para o bairro Santa Bárbara, celebrando a padroeira. Tanto é que quando vai se pesquisar, sobretudo na internet, quem é o padroeiro de Criciúma, não se encontra com precisão, se perdeu. Ou São José ou Santa Bárbara. Alguns sites trazem São José, mas uma grande maioria traz Santa Bárbara, padroeira dos mineiros. Santa Bárbara, padroeira dos mineiros. Então, é uma história. Nós entendemos os irmãos do comércio, eu vivo aqui no meio do comércio, e eu creio que aquilo que a nossa vereadora falou, Roseli, se não me foge a memória de Luca, é muito interessante de nós, igreja, nos unirmos com o comércio. E por que não termos, nesta época de Santa Bárbara, não é uma grande celebração também, trazendo presente o comércio da nossa cidade, como, por exemplo, nós vemos em Içara, que a Feira do Comércio de Içara acontece na festa de São Donato, na festa da matriz de São Donato. Não é? Então, eu penso que são luzes que vão sendo lançadas, e como já dissemos aqui, não estamos disputando isto ou aquilo, aqui vemos, não é, somos representantes, mas vemos irmãos que frequentam nossa igreja, nossas missas, ou seja, ali fora somos todos irmãos, não é? Aqui representantes, enfim, e trazemos essa questão que realmente precisa ser exaurida e bem pensada, não é? Bem pensada, porque aqui nós trazemos não só um feriado religioso, mas a história do nosso povo de Criciúma, da nossa cidade. Obrigado, vereador, Padre Antônio Júnior, perdão. Obrigado, Padre Antônio Júnior. Registrar a presença do vereador Manuel Rosengue, que também está aqui no plenário, e passar a palavra para o relator, vereador Júlio Kaminski. Presidente, eu gostaria de fazer um questionamento. Aí eu não sei, talvez eu acho que o Tiago, CDL, não sei, Tiago, tá? Que se enquadra melhor. Eu estava notando aqui, qual o impacto
Claro que nós estamos discutindo feriado, comércio, etc. Mas qual é o impacto, não sei se chegou a fazer algum estudo desse feriado, né, impacto financeiro e economicamente, o que isso representa efetivamente, historicamente? Chegou a existir algum impacto direto em relação a isso? Chegamos a ter alguma coisa nesse sentido? Não. Oi. A gente não tem estudos ainda sobre isso, tá? Certo. A gente realmente só utiliza observação. A gente vê que na indústria há uma ruptura realmente na cadeia de produção, né? Quando se tem que entregar mercadorias e bens, né? No final do ano. E no comércio também existe uma evasão, né? Mas assim, nada estudado, sabe? Realmente a gente teria que apurar. Perfeito. Eu te peço desculpa por não ter estudado. Tá. Eu falo isso, senhor presidente, só para construir também as nossas ideias. Nós estamos discutindo aqui, senhoras e senhores, a lei 2.555 de 91, uma lei que foi alterada depois da lei 31, né, de 1949, né? E nessa lei, ela diz o seguinte: ficam considerados feriados no município de Criciúma as datas de comemorações religiosas e civil, a seguir especificadas. 6 de janeiro, consagrado aos Santos Reis, e dia de fundação da cidade de Criciúma, com chegada dos primeiros imigrantes italianos. Inciso 2º, Sexta-feira da Paixão. Inciso 3º, Corpus Christi. Inciso 4º, 2 de novembro, dia dos definados. Inciso 5, 4 de dezembro, Santa Bárbara, padroeira dos mineiros. Aí essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Só para a gente até se situar, né, do que nós estamos efetivamente falando, né? Então nós estamos falando exatamente dessa lei que está sendo trazido para a discussão nessa casa. Presidente, falou-se muito aqui em igreja, fé, mineiros, economia, história e turismo. Falou-se muito aqui sobre a exploração, o momento. Aquela conversa que nós tivemos com os padres, com Dom Jacinto, lá surgiram tantas coisas. Falou-se em turismo, falou-se em valorização católica, falou-se em valorização da fé, falou-se em unidade, sabe? Em aproximação, enfim. Falou-se muitas coisas, inclusive a valorização do comércio. Falou-se muitas coisas. O padre Júnior traz uma situação aqui que eu acho muito rica, por sinal. Falando quanto a o que Içara fez no dia do seu feriado, do seu padroeiro, né? Um grande trabalho de comércio. Eu acho que o resumo dessa nossa conversa, senhor presidente, no meu entender, ele traz de fato um debate muito importante. Ele traz, sim, as possibilidades que podem ser trazidas em decorrência dessa discussão. Eu não tenho dúvida que, comercialmente falando, existe uma ruptura de fato. Não há o que se contestar em relação a rupturas. Por outro lado, também temos, sim, senhor presidente, uma grande importância na nossa história. Eu acho que não há o que se questionar. Eu acho que não, de fato, a vereadora estava falando, né, que na escola hoje você pratica isso. Você educa, né, ou você conscientiza o aluno de que o dia de Santa Bárbara, do padroeiro dos mineiros, ele tem importância na sua história, porque representa, de fato, um grande avanço que a cidade de Criciúma teve em relação ao seu desenvolvimento. Eu acho que se juntarmos muitas das nossas conversas, eu acho que aí, eu não tenho certeza se Treviso, Siderópolis, Lauro Miller, Forquilinha, Criciúma, todos são feriados nesse dia? É isso? Todos são, né? Todos são. Então veja que isso abre precedentes também. Então é um debate que precisa ser muito responsável. É claro que aos legisladores
pode e tem legitimidade para se discutir isso? Claro que tem, lógico. Agora, acima de nós, também tem toda uma comunidade que viveu, construiu a sua história em torno disso. Eu não estou aqui devagando, estou aqui, né, tirando algumas lições ou alguns entendimentos de tudo que foi trazido nessa nossa conversa aqui. Mas eu vejo que há necessidade, sim, de todos os lados terem que buscar alternativas, né? Todos os lados têm que ter um pouquinho de esforço para convergirmos. Seja através de grandes eventos, meu padre, seja através de grandes eventos, num dia que, sem dúvida nenhuma, é de um marco fundamental nas nossas vidas, eu não tenho dúvida. Fala-se ou feriado ou ponto facultativo. De fato, isso é uma grande dúvida, porque também ninguém quer feriado para todo mundo ir para a praia. Não queremos feriado para isso. Nós queremos feriado para que realmente seja lembrado a história, seja discutido aquilo que é, de fato, o momento mais importante que nós tivemos. Sem considerar também, senhor presidente, a importância dos nossos imigrantes, que ajudaram a construir, que colonizaram a nossa cidade, que ajudaram a desenvolver a nossa cidade. Eu vejo, sim, e com muita preocupação esse debate, vejo com muita preocupação, de um lado, porque, de fato, é um tema que foi trazido e cabe a nós analisarmos, nós não podemos simplesmente ignorar a discussão, a conversa. Não sou eu, quanto relator, que tomo decisões, muito pelo contrário, o relator nada mais faz do que relatar tudo o que aconteceu e dentro da comissão fazer a votação, que parece tão simples, né? Precisamos se reunir 10 pessoas e vamos decidir se o feriado permanece ou não permanece. É muito simples, parece, né? Como se nós fôssemos acima dos fatos, dos acontecimentos. Não é bem assim. Não é bem assim. Falávamos aquele dia na nossa reunião de fazer uma audiência pública. Nós falamos isso. Vamos construir uma audiência pública e vamos debater esse tema. E eu mesmo disse, eu não sei se isso seria a melhor alternativa. Eu não sei se isso seria a melhor alternativa, de fato, pela importância que é essa situação. Eu falei, olha, eu sou filho de mineiro. Minha mãe também é escolhedeira, sabe? A gente viveu esse período todo. Eu disse, eu baixei a mina, não para trabalhar, para levar comida para meu pai, diferente do Piriguete. Eu falo Piriguete que eu tenho amizade com ele, então eu posso dizer. O Piriguete baixou a mina. As pessoas que estão ali atrás também baixaram a mina, conhecem o seu sacrifício. Não é verdade, Thais? Conhece o sacrifício em relação à história. Por outro lado, também as coisas evoluíram, né, Zé? As coisas evoluíram. O mundo mudou, hoje se constrói a vida das pessoas num clique. Né? Tu dá um cliquezinho aqui, tu transmite para centenas de pessoas aí uma informação que pode ser construtiva como pode ser negativa. Então, senhor presidente, assim, eu não querendo me alongar mais, já me alongando, eu vejo que nós temos aqui momentos importantes de reflexão em todos os aspectos. Seja no desenvolvimento socioeconômico, seja no desenvolvimento da fé. Precisamos unir as pontas, precisamos unir, sim, e fazer um debate muito construtivo para que o dia da padroeira dos mineiros seja um dia também onde possa haver também desenvolvimento econômico. Eu acho que se a gente puder convergir em torno disso, eu acho que nós extrairíamos de um debate como esse, riquíssimo, riquíssimo. Trouxemos assuntos, matérias, Padre Vando trouxe um acervo histórico, né, dentro da conjuntura da própria instituição, importante, que a gente já conhecia um pouquinho, né, por ter vivido outros tempos, assim como a necessidade também
comercial. Mas então eu vou encerrar minha fala, senhor presidente, mais uma vez justificando a importância desse debate, a necessidade sim de uma nova, talvez de uma grande comissão de desenvolvimento socioeconômico e religioso, para que a gente possa buscar alternativas, sim. Ou então corremos um sério risco, né, de sucumbirmos aí à nossa própria ignorância. Então, precisamos, sim, conversar e debater muito em torno dessa matéria, senhor presidente. Obrigado, vereador Kaminski. Não sei se algum dos presentes, o José Sérgio ainda quer fazer uma contribuição. O microfone, se puder passar para o José Sérgio Búrigo, representante do Sindlojas. Presidente, um questionamento à mesa. Está havendo uma revisão porque nós temos feriado demais, é isto? O que aconteceu foi o seguinte, nós estamos fazendo revisão legislativa de qualquer legislação do município de Criciúma pode ser trazida para essa comissão para que seja debatida, qualquer uma delas. Uma das demandas trazidas foi em relação ao 4 de dezembro, ao feriado do dia 4 de dezembro, por ser dia de Santa Bárbara. Nós não estamos debatendo o dia de Santa Bárbara, nós estamos debatendo o feriado do dia de Santa Bárbara, certo? E aí foi trazido esse debate. Por sabermos a importância do diálogo e da democracia e de ouvirmos todas as partes, essa demanda foi trazida na reunião que tivemos com o CDL, a SIC, Forcri e Sindlojas. Foi trazida essa demanda de revermos essa situação do 4 de dezembro. E aí a comissão deliberou de conversar com a igreja. Buscamos o Dom Jacinto, buscamos o Padre Antônio Júnior, Padre Antônio Vander. Nessa reunião, encontramos uma opção: fazer um grande debate. Porque volta e meia esse assunto retorna à baila e retorna à discussão nessa casa. Ou retorna à discussão na sociedade. No entanto, percebemos que nunca, ou talvez uma ou duas vezes no máximo, isso aconteceu com todos. Esse debate aconteceu. Esse colocar os assuntos na mesa, colocar as opiniões na mesa para a construção de um consenso ou de uma opinião geral. Isso nunca aconteceu. Então nós, enquanto Câmara de Vereadores, enquanto representantes da sociedade criciumense, trouxemos esse assunto para cá, para esse dia 6 de julho de 2021, que eu acredito que foi extremamente rico, extremamente importante para, se não estancarmos o assunto, mas pelo menos darmos um grande pontapé inicial num debate de união, como o próprio vereador Kaminski, vereador relator, colocou, de união dos envolvidos, de debater, como o vereador Obadias traz, a situação da festa, que se perdeu a tradição da festa. Mas por que se perdeu? Como aquela, desculpa, Padre Júnior, se eu estiver usando a expressão errada, mas aquela meia-culpa que foi feita pelo Padre Jonas naquela reunião que tivemos, de a igreja talvez não esteja dando o valor necessário para a sua santa aqui na cidade de Criciúma, para Santa Bárbara aqui em Criciúma. Assim como o comércio e a indústria traz a sua opinião extremamente importante de que quebra a cadeia produtiva, que dá esse baque importante na cadeia produtiva. Se vamos manter, se vamos alterar, se vamos extinguir, é uma situação que os vereadores da comissão vão fazer a sua análise de mérito a partir do debate riquíssimo que tivemos aqui hoje. A vereadora Giovana tem a sua opinião, o vereador Miguel tem a sua opinião, o vereador Salésio, eu, Kaminski, enfim, cada um tem a sua. E a gente já percebeu, inclusive, nesse debate, que são divergentes as opiniões. O vereador Miguel, por exemplo, tem uma opinião muito clara, o vereador Salésio tem outra. A democracia depois vai trazer esse debate de mérito, aprofundar esse debate de mérito. Mas as opiniões estão colhidas. Está registrado, vai ficar no YouTube da Câmara de Vereadores, com a sua ata. Nós temos hoje uma reunião com os setores da sociedade interessados, ou os primeiros interessados, né, os principais interessados nesse assunto. Nós temos uma reunião da Câmara de Vereadores com os principais interessados dando a sua opinião sobre esse tema. E quando esse assunto vier à baila novamente, seja com mudança, com manutenção,
nós vamos lembrar aquele dia 6 de julho de 2021, quando fizemos essa reunião, que vai estar no YouTube para isso. Deve? Como o padre bem colocou, foi resolvido isso de uma maneira sem ouvir o povo. Nós podemos pensar em 22 ou em 24, isso está colocado nas eleições que teremos agora em 22 ou em 24, quando teremos eleições municipais, de colocarmos isso para a população. Se a população quer que ela quer para o dia 4. Uma sugestão do plebiscito, sem dúvida nenhuma. Ok? Uma sugestão. Pode ser, uma sugestão de encaminhamento que o vereador relator vai deixar registrado para que no momento da sua relatoria ele coloque, ou a gente, se ele não colocar, a gente pode colocar também depois, mas enfim, é uma boa sugestão de encaminhamento. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, José Sérgio Búrigo. Vereador Miguel. Boa tarde a todos novamente. Quando eu disse que a festa está morrendo, não é que a festa está morrendo o ano passado por causa do coronavírus ou que vai causar um problema. Essa festa vem morrendo há tempo. E outra coisa, claro, é a minha opinião, a gente respeita todo mundo. Dia 4, feriado, certo? 4 de dezembro, feriado. Só que os mineiros estão trabalhando. Obrigado. Obrigado, vereador Miguel. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, de todos que vieram aqui, que eu faço questão novamente de nominar: Padre Antônio Vander, Padre Antônio Júnior, Padre Wilson Bus, diretor Manuel Moreira da SIC, o presidente Leandro Eufrásio da Forcri, o presidente da CDL, Tiago Marangoni, o Zé Sérgio Búrigo, representando o Sind Lojas, e o Jonathan Elias, presidente do Sindicato dos Mineiros, além dos 10 vereadores que fazem parte da comissão e da vereadora Roseli, que também se fez presente nessa tarde. Quero agradecer a presença de todos vocês. Se for bem rapidinho, só para finalizar, Piriguete. Não, mas bem rapidinho. É que a gente precisa... A gente está falando do 4 de dezembro. Não, é rápido. É que o vereador citou dizendo que todos os mineiros e todos os carboníferos trabalham dia 4 de dezembro. Isso não é verdade. A feriado de Santa Bárbara, a comemorar Siderópolis, os mineiros de todas as carboníferas se dirigem a Siderópolis, Rio Fiorito, e comemoram. E a última festa, vereador, de Santa Bárbara, que eu me recordo, foi 2016, 2017. Foi logo ali, pouco tempo, tá? Perfeito. Obrigado, Piriguete. Obrigado a todos os presentes na tarde de hoje. Ressaltar que essa reunião vai ficar no YouTube da Câmara de Vereadores de Criciúma, vai estar lá todos à disposição para quando quiserem rememorar, quando esse assunto novamente vier à baila, relembrar o que foi dito por cada um aqui também, e convocar a nossa Comissão Temporária de Revisão Legislativa para a nossa próxima reunião, na próxima terça-feira, dia 13, aí voltamos ao horário normal, às 15 horas. Muito obrigado e boa tarde a todos.